Seja bem-vindo a essa aula maravilhosa de Brownietone. Como prometido, estou aqui trazendo essa receita maravilhosa para você que está pedindo sem parar uma receita de Brownietone e de creme de Kinder. Olha só, essa aula eu já dei, é um curso gratuito de panetone. Foram 3 dias de aula gratuita onde eu ensinei a massa do panetone caseiro, ensinei a preparar Brownietone, ensinei a fazer o recheio base do chocotone. Foram 3 dias incríveis. E aqui na descrição desse vídeo eu vou deixar o link do curso Doces Natalino, que você vai ter acesso a essas 3 aulas se você perdeu. Mas eu trouxe para vocês aqui novamente essa receita maravilhosa do Brownietone, tá? A mesma receita que eu dei lá no curso gratuito é essa daqui. A diferença é porque lá eu fiz ele em uma forma forneável de árvore de Natal. E aqui eu tô fazendo realmente na forma do panetone. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificação, porque tem vídeo com muito conteúdo aqui pra você realmente faturar um bom dinheirinho aí com confeitaria. Ou se você quiser fazer doce pra casa, tem tudo que você precisa aqui nesse canal. Então já deixa o teu joinha aí, porque quando você curte, comenta, compartilha, interage aqui nos meus vídeos, ele vai entender que o vídeo é realmente relevante e vai espalhar para mais pessoas e vai me motivar para estar produzindo ainda mais conteúdo para você. Então, ó, deixa o teu joinha aí, tá bom? Vamos comigo agora preparar essa massa de Brownietone. O Brownietone nada mais é do que um brownie, uma massa de brownie com pedaços de panetone dentro. Tem várias versões, a gente tá aí no mercado da confeitaria que tem muitas formas de você fazer um Brownietone. Algumas pessoas fazem realmente só a massa do brownie dentro da forma do panetone, mas eu trouxe pra você realmente um Brownietone com gostinho de panetone. Então nós vamos fazer um brownie bem gostoso, bem saborosinho, com os pedacinhos de panetone, um panetone bem fofinho. Esse que eu tô utilizando foi o caseiro, o mesmo que eu fiz no curso de panetone artesanal. Tá ok? Então olha só. A quantidade dos ingredientes vai ficar passando na telinha quando eu estiver aqui no modo de preparo. Então eu vou produzindo e já vou falando para você as quantidades, vai estar passando na telinha. Mas na descrição do vídeo eu também vou deixar para você, ok? Se você ficar atento aqui na descrição do vídeo, tem vários links que são com os meus produtos, são os meus cursos e as minhas apostilas online. Se você tem muita vontade de aprender a produzir bolos belíssimos, eu tenho um link aqui para você estar participando dessa turma maravilhosa. Tenho também a apostila de bolo caseirinho, a apostila de copo da felicidade, a apostila de salgado. Então, todo o meu material tá aqui disponível para você adquirir por um precinho ó, bem camarada. Outra coisa, se você quiser participar do meu grupo VIP, o link também tá aqui embaixo. Você vai ser direcionado para um dos nossos grupos. E o que acontece nesses grupos? Toda semana tem cursos gratuitos, tem conteúdo aqui no YouTube, tem lançamento de novos produtos online, tem novos cursos sendo disponibilizados para você. Então, é nesses grupos que vocês vão estar por dentro de tudo que eu estou produzindo de conteúdo e vão estar podendo me acompanhar e adquirir os cursos que você quiser dentro da confeitaria, dentro da Escola de Confeitaria Nádia Borges. Então, não deixe de ir para o nosso grupo VIP, tá bom? Vamos agora para o passo a passo desse brown delicinha. Aqui nós vamos utilizar 4 ovos inteiros, certo? E vamos misturar com 120 gramas de açúcar, que equivale a 1 xícara. Pode ser o cristal ou refinado. Tem algumas receitas que eu gosto de substituir pelo açúcar mascavo, tá? Sem problema, você pode utilizar também o açúcar mascavo nessa receita. Vai deixar o teu brownie ainda mais escurinho e mais saboroso. E aí, ó, eu vou bater, certo? Posso fazer esse processo na batedeira, professora? Pode, sem problemas. Pode levar para a batedeira, certo? Eu gosto de fazer aqui, principalmente nessa de vidro, porque fica melhor para você visualizar. Mas você vai bater aqui até ele ficar um creme bem claro, tá certo? Quando ele estiver assim, ó, começar a crescer, você vai adicionar aqui 50 gramas de chocolate em pó, 50%. Nesse preparo, você não vai utilizar chocolatado, Nescau ou qualquer outra marca, ok? É chocolate realmente 50%, 60%. Professora, se eu quiser usar cacau 100% aqui, pode usar, porém ele vai ficar um pouco mais amargo, certo? Eu gosto sempre de usar aqui o chocolate a 50%. E aqui eu vou, ó, misturar. Se você não encontrar, você usa o 32, tá certo? Então, vou misturar naquele cremezinho de ovos com açúcar. E vou adicionar agora
100 gramas de chocolate em barra derretido, tá? Sabor meio amargo. Eu uso bastante o da marca Mavalério, o da linha Premium. Eu gosto bastante, ó. Esse aqui é o meio amargo, certo? Usa o meio amargo pra dar uma balanceada aí no doce desse brownie, até porque a gente vai rechear ele com creme de Kinder, né? E o recheio também deixa ele mais adocicado. Então, eu realmente gosto do amargo aqui nesse brownie. E vou misturar. Tudo misturadinho, eu vou colocar agora 70 gramas de margarina ou manteiga derretida, tá? Se for margarina, 80% de lipídios. E vou mexer. Que delícia! Você já vê a gordura aqui, né? Mudando tudo. Que maravilha que fica. E agora, eu vou adicionar aqui a farinha de trigo e o fermento. Um detalhe nesse ponto. Esse ponto de colocar a farinha é muito importante, eu quero esclarecer bem detalhado para você. O brownie original, ele não vai farinha de trigo com fermento, nem adição de fermento. Ele é a farinha de trigo sem fermento. Mas para o brownietone, eu preciso colocar o fermento para quê? Para que essa massa fique mais leve e ela consiga subir e ficar realmente parecendo um panetone. Nós vamos utilizar uma forma própria para panetone que leva 500 gramas de massa. Então ela é funda. Então imagina uma forma de 500 gramas, né, funda, sem uma massa que cresça. Vai ficar um bolo, um panetone, um brownie muito pesado. E eu preciso realmente que fique uma massinha leve. Por isso que a gente vai adicionar fermento nessa preparação. Mas os brownies tradicionais que a gente faz, aquele pra corte e tudo, não vai o fermento, ok? É tanto que aqui no canal já tem duas receitinhas dele. Uma de brownie genético e uma de brownie realmente original, feito com chocolate nobre. Muito deliciosa, vou deixar no card aqui pra vocês assistirem. Quase não sabe, gaguejando. Vou deixar no card aqui pra vocês assistirem. Vou deixar no card aqui pra você assistir, ok? E bora aqui ver como esse preparo. Então aqui eu tenho 180 gramas de farinha de trigo, que equivale a 1,5 xícaras de farinha de trigo sem fermento. E aqui eu tenho 10 gramas de fermento. Vou adicionar aqui, misturar e colocar nesse creme de chocolate. Se você quiser utilizar a farinha de trigo já com fermento, sem problema. Você coloca a farinha de trigo com fermento e retira essas 10 gramas de fermento, ok? Porque não tem necessidade, a farinha já vai o fermento. E aí eu coloco a farinha aqui bem no meio. O fermento também bem no meio. E vou mexer. Então, eu sempre começo a mexer aqui do meio, ó. E vou fazendo como se fosse uma batedeira mesmo, porque aí vai envolver tudo muito bem. E não vai ficar gruminhos de farinha branca aqui sem desmanchar, tá? Então, vamos lá. É como se fosse um bolo, mas não é um bolo. Ele tem que ficar com aquela crostazinha crocante e ele tem que ficar com o meio molhadinho. Se você observar, ele não tá mole, como o brownie ele é, né? Nós temos uma massa de brownie mole, a massa tradicional. E ele tá bem parecido com a textura do panetone realmente tradicional. Quem assistiu a aula do curso gratuito de panetone, viu que a massa ela fica quase nessa textura, né? Fica parecendo uma massa de bolo realmente. E aí, ó, nós temos uma massa de brownietone. Olha que coisa linda. E agora eu vou colocar aqui pedaços de panetone. Se você quiser fazer só assim, do jeitinho que tá, você faz, tá? Mas eu vou colocar aqui os pedacinhos de panetone. Cortei aqui 2 pedaços de panetone, cortei 2 fatias, coloquei aqui pedaços grosseiros, como você tá vendo, ó. E vou misturar. Cuidado pra não quebrar, o panetone é bem fofinho. Pronto, misturei grosseiramente. Eu vou colocar agora na forminha de 500 gramas. Essa forminha aqui, tá? Então, olha só. Essa forminha, ela é forneável, própria para panetone. Essa daqui, ela fica linda quando assa, porque dá pra ver as florzinhas aqui. Mas tem elas mais tradicional, tá? Toda craft nessa corzinha marrom. Isso não vai influenciar no resultado do seu panetone, tá? Só na estética. E aí, eu vou colocar essa massa aqui dentro. Essa massa, ela só rende realmente um panetone, tá certo? De 500.
E aí, ó, espalhei bem. Vou levar pra assar em forno médio. Ele demora pra assar. Eu recebo muitas dúvidas no direct do meu Instagram. Professora, o meu brownie, quando eu abri e coloquei o dedo, ele murchou. Gente, o brownie, ele assa. Isso é um brownie, né? A gente chama de brownietone porque a gente adicionou um panetone e o fermento. Mas esse aqui é uma massa de brownie. Ele demora pra assar realmente, tá? Ele demora um pouco pra assar. Você vai assar entre 35 e 40 minutos. Não assa em forno alto, é forno médio, tá? De 180, 160 graus, ok? E a primeira coisa que vai acontecer aqui é ele cristalizar. Ele vai criar a camada. E quem não tem experiência vai achar o quê? Já tá bom, mas ele não está, certo? Então, fique atento a essa dica. Ele cria a crosta, cristaliza, mas no meio ele ainda tá cru. Então, respeite o tempo, é de aproximadamente 35 a 40 minutos realmente. Só faça o teste do palito depois desse tempo, realmente, para ele não murchar, ok? Então, vamos lá levar para assar agora. O brownie... Travou legal. Não ri não. O brownietone, não ri não. O brownietone já tá assado, só que antes de eu ir mostrar pra você como ele ficou e a gente decorar ele com recheio de Kinder, eu quero esclarecer o que é o recheio de Kinder, porque eu recebo muitas perguntas. Faz um recheio de Kinder? Professora, eu não sei como é. Professora, o que é? O recheio de Kinder nada mais é do que uma base de leite, uma base branca de chocolate branco com uma base de creme de avelã, tá? A Nutella ou qualquer outra marca que seja creme de avelã mais cacau, que a Nutella é o nome comercial, tá? Então, são essas duas misturinhas. O que nós vamos fazer aqui nessa receita é uma base que tem aqui no canal. Se você tá assistindo esse vídeo hoje, no dia que eu tô lançando, o recheio de Kinder ele só vai ser colocado amanhã aqui no canal. Então, se você tá assistindo essa aula hoje, no dia que eu estou lançando, amanhã volta aqui no canal e assista a aula da cobertura, tá? Onde eu ensino passo a passo para você fazer a cobertura de Kinder. Se você está assistindo esse vídeo já depois do dia que eu postei, 2 dias depois que eu tenho postado, o vídeo já foi lançado e ele vai estar aqui no card para você assistir. Então é só clicar que vai aparecer aqui, ok? Então o recheio de Kinder é essas duas bases maravilhosas. Você pode deixar ele bem mais espesso ou bem mais cremoso, molinho. O importante é que ele esteja com um recheio assim bem maravilhoso, bem suave, não esteja muito doce, tá certo? Porque a massa do brownie ela já é bem doce. Então vamos aqui fazer essa decoração maravilhosa desse brownietone com as duas coberturas de Kinder. Tenho certeza que você tá super curioso. Professora, a senhora não colocou. Tenho certeza que você tá assim, essa professora é um saco, não colocou o recheio de Kinder na aula de hoje. Eu tenho certeza que você tá pensando isso. Mas não coloquei por quê? Porque ficar um vídeo longo e tenho certeza que vídeo longo você não assiste. Porque você deve fazer, eu assisto. Mas aqui nas minhas estatísticas diz que você não assiste. Então eu tô indo pelas minhas estatísticas aqui do canal. Quase não sai, Cristina. Então eu tô indo pelas minhas estatísticas aqui do canal. Vídeo longo demais, você não assiste até o final e depois vai dizer: a professora disse que tinha Kinder Bueno naquele vídeo e ela não postou sempre, que você não assistiu o vídeo até o final. Então, nesse vídeo você vai aprender a fazer a massa do brownietone. E amanhã você vai assistir a aula de creme de Kinder, tá bom? Vem comigo, decora esse brownietone. Puxa a câmera aqui. E aqui está a maravilhosidade que esses brownietone, olha que cor linda, maravilhosa. Dei uma leve baixadinha aqui, tudo bem, não tem problema, certo? E o que que eu vou fazer aqui, ó? Vou cortar aqui a boca do... Você viu quanto ele subiu? Eu não aconselho você a tirar todo o papel, tá? Porque nós vamos rechear ele. E aí, ele vai ficar pesado. Mas se você não for rechear o meio dele, pode tirar, tá certo? Colocar em outra embalagem. Ou até aqui você pode colocar a própria embalagem com sua logomarca, tá certo? Usem a criatividade aí de vocês, tá? Que eu sei que vocês têm sobrando. Você pode fazer do jeito que tá aqui e simplesmente colocar a cobertura, as duas bases, a de chocolate branco e a de creme de Nutella. Ou você pode rechear o meio, tá? Eu vou rechear o meio porque eu gosto dessas coisas assim bem recheadas. Então eu vou abrir aqui o meio e vou rechear pra você. Então aqui, ó, vou colocar uma camada.
E aqui eu tenho o ovinho de Kinder, né? Eu abri aqui, vou usar essa partezinha aqui, certo? E aí eu quero que o ovinho fique em pé. Eu coloquei um suportezinho aqui atrás e finalizei aqui o meu brownietone de Kinder. Finalizamos a aula de brownietone com cobertura de Kinder e não esquece da aula de amanhã, não perca a aula de amanhã, 8 horas está liberada aqui no canal para você a aula com esse creme maravilhoso de Kinder. E olha só, aqui na descrição tem todas as apostilas que eu disponibilizo para você em cursos online, com precinho assim bem camarada. Se você quer adquirir alguma, vai lá e já garante a sua. Se quer entrar no curso Formação de Boleira, o link também tá aqui embaixo. Vem fazer parte dessa turma. Ó, um super beijo, espero que você tenha gostado dessa aula maravilhosa. E não esquece da aula de amanhã, aula 2, cobertura de Kinder. Tchau!